O S1005 é responsável por identificar as obras e unidades de órgãos públicos. E aqui nesse quadro eu mostro para você o espaço lá dentro daquela ferramenta do E-Social, lá no portal do E-Social, onde você pode fazer uma pesquisa dessa empresa. Você percebe que você precisa utilizar, eu coloquei aqui em vermelho, olha, utilizar esse campo para pesquisar um estabelecimento, mínimo de 3 caracteres. Quando você insere aqui os 3 caracteres, ele já dá ali o CNPJ, o número completo do CNPJ, você clica e faz a pesquisa. Nós vamos ver como que isso funciona. Empregador, contribuinte, tabelas, estabelecimentos. Aqui eu coloco o CNPJ e informo o número desse CNPJ, o número do CNPJ dessa empresa. Então, depois de informar o CNPJ, depois de informar o número de inscrição dessa empresa, de forma automática ele me dá a opção, eu clico em CNPJ e aqui está o acesso ao cadastro do S1005 dessa empresa. Vocês podem identificar que o S1005 ele consta em informações separadas por estabelecimentos. Se eu clicar nessa opção de alterar, ele vai me abrir aqui os dados para eu poder explorar essas informações. O que não é preponderante, olha ele aqui, ó, já está aqui informado, informações do estabelecimento. Nessa atividade aqui, que é uma empresa de contabilidade, logo abaixo nós temos informações de apuração das alíquotas de URRAT para cada estabelecimento. Quando a empresa faz a consulta do FAP, vincula esse FAP à alíquota RAT, aqui essa empresa utiliza o RAT 1. Processo administrativo judicial relativo ao RAT, essa empresa não tem, ela não contestou a apuração do RAT, nem o FAP. Então, são dados de cadastros que constam no próprio cadastro do empregador, que vem do software da Folha. Quando a gente transmite o S1005, são esses campos que ficam preenchidos. Houve também uma simplificação aqui no evento S1005. O RAT e o FAP só é obrigatório se não for o determinado pelo órgão responsável. E sendo diferente, deve ser informado o número do processo administrativo. Então, na verdade, se a empresa tiver um RAT ou um FAP diferente daquele que a empresa já possui originalmente, que é emitido pelo órgão responsável, né, que nesse caso é justamente a Previdência Social. Então, se ele tiver um RAT e um FAP diferente daquele que a Previdência Social otorgou para ele, daquele código que a Previdência Social otorgou para essa empresa, deve ser apresentado também o processo administrativo. Não vou muito me aprofundar nesse detalhe. Opção de registro de ponto, essa aqui era uma pergunta que existia antes. Hoje já não existe mais, foi excluída essa pergunta. Tinha essa pergunta de opção de registro de pontos, já não existe mais, então foi excluída. Uma outra alteração que houve é que antes era obrigatório informar se contrata aprendiz. Se a empresa era contratante de jovem aprendiz. Hoje já não é mais encontrada, digamos assim, essa informação. Só é obrigatório passar essa informação, inserir essa informação, se ele for contratado por entidade educativa ou prática desportiva, ou se tiver processo judicial de dispensa de contratação. Então, nesse caso, aí sim vai ser obrigatório informar se contrata menor aprendiz. Uma outra mudança que houve também aqui no S1005 é que não é mais obrigatório informar se contrata PCD, que é a pessoa com necessidades especiais. Só fica obrigatório se tiver processo judicial de dispensa de contratação. Então, essas são as alterações que houve nesse evento, né, que se faz parte dos eventos principais, que é o S1005.
Na verdade, algumas dessas informações foram retiradas do E-Social porque existem legislações específicas, então não é necessário passar algumas informações. O objetivo do E-Social é justamente ter uma base de dados enxuta, ter um sistema enxuto para que o profissional possa inserir essas informações de forma precisa, de forma simplificada, de forma fácil, de forma concisa, assim proporcionar uma experiência bastante promissora, tanto para quem recebe esses dados, quanto para quem informa esses dados. Vejo você na próxima aula.